Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 6. Versículo 1. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos deste serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos, então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Párgenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que, orando, lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia, e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava, também um grande grupo de sacerdotes obedeciam à fé. Até aqui. Esta é uma passagem bem singular no livro de Atos, porque é o começo da igreja, da obra do Senhor, e ao mesmo tempo tem um rumo, uma mudança de rumo muito grande. Porque Jesus havia treinado os 12 para levarem adiante o ministério. E a ocupação deles principal deveria ser com o ministério da palavra. Mas o que aconteceu? Logo no começo, os discípulos vendiam as suas propriedades e pegavam o que eles arrecadavam de dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos. E se os apóstolos não cuidassem, isso se tornaria um grande laço. Deles começaria a ser uma espécie de diáconos apostólico, por assim dizer, e ele se ocuparia das mesas, se ocuparia da administração financeira e deixaria o essencial, que era o ministério da palavra. Então, se multiplicou o número de discípulos, e quando está havendo multiplicação, há uma demanda de multiplicação de ministério também, os problemas se multiplicam, e eles não tentaram resolver tudo, não tentaram cuidar de tudo, nem centralizar tudo. Eles simplesmente falaram que não era justo, não era razoável, eles abandonaram o ministério da palavra e da oração para servirem às mesas. Eles não estão dizendo que servir às mesas é algo inferior ou desnecessário. Eles simplesmente estão discernindo o chamamento principal que eles tinham. Então eles deram uma direção. Eles deveriam, a comunidade de irmãos, escolher 7 varões. E olhe que para aquele serviço, que seria um serviço prático, existiam algumas características desses homens. Deveriam ser homens cheios de fé. Para tomar decisões em prol da obra de Deus, precisa ter fé. Menos racionalidade e mais percepção espiritual para a obra de Deus poder avançar. A igreja não é uma empresa onde você decide as coisas numa planilha financeira. Ainda que lida com dinheiro e tem que administrar, mas a fé é que dá os passos objetivos para canalizar os recursos para a expansão do Evangelho, da obra de Deus. Homens cheios de sabedoria para poder aplicar o que eles estão adquirindo da parte do Senhor. Homens cheios do Espírito Santo, como nós ouvimos hoje o Zaga falar. Homens de boa reputação. E eles separaram esses 7 homens e disseram: quanto a nós vamos nos dedicar ao ministério da palavra e à oração. 2 coisas essenciais para a obra de Deus prosperar: o ministério da palavra e a oração. É como um pássaro com 2 asas. Não dá para você saber qual é a mais importante. E, infelizmente, aqueles que são chamados para o ministério estão tão embaraçados cuidando de tantas coisas, além das demandas do dia a dia, com família, com trabalho, com seu labor. Às vezes a própria igreja ou as atividades da igreja têm roubado esse chamamento principal da vida de muitos irmãos que têm uma vocação.
Eles se tornam mais administradores eclesiásticos do que propriamente homens que estão ministrando diante do Senhor. E isso é uma sutileza do inimigo. Alguns líderes são como administradores de empresa, eles estão sempre envolvidos com o negócio e administrando problemas. Pedro e os outros não fizeram isso. Eles se desvencilharam dessas coisas, transpassaram isso para uma geração mais nova, como temos aprendido, e eles se dedicaram ao ministério da palavra e da oração. Agora é interessante esse termo, ministério da palavra, é algo tão forte e que tem uma realidade, um peso espiritual tão grande, porque eles agora ocupariam suas vidas diante de Deus de forma coletiva, como numa oficina, onde eles estão orando, vasculhando, garimpando na palavra de Deus, procurando encontrar a mente do Espírito Santo. De maneira que a palavra que eles estavam envolvidos não era uma palavra simplesmente de Pedro ou de Tiago, era a palavra de Deus, porém que as percepções, as dosagens, as porções do Espírito Santo estavam divididas ou subdivididas entre eles, e eles conseguiam aprender uns com os outros, ouvir o Espírito Santo através de uns dos outros. Era uma palavra colegiada, coletiva, ainda que Pedro tinha uma iniciativa maior, uma liderança maior, mas você sempre vai encontrar a Bíblia dizendo que Pedro se levantou com os 11. Ministério da palavra de Deus. Não existe obra de Deus sem a palavra de Deus. E a maior carência da obra de Deus hoje é exatamente de homens que sejam ministros da palavra. Homens que consagrem totalmente a sua vida ao ministério da palavra. O expediente, o serviço que é consagrado para se dedicar totalmente à palavra é chamado de ministério. E Pedro, pelo Espírito Santo, junto com os 11, estão mostrando essa nova fase. E foram estabelecidos esses diáconos, e eles impuseram as mãos como uma delegação de autoridade, uma confirmação, e compartilhando o ministério juntos. Quando isso aconteceu, versículo 7 diz que a palavra de Deus crescia. Que frase extraordinária, irmãos. É como um volume de água que está aumentando e permeando todos os lugares. E se você olhar o pensamento do Espírito Santo com esse termo da palavra de Deus crescia, significa que as profecias do Velho Testamento estavam se cumprindo no Novo Testamento. Significa que aquilo que estava embutido no Velho Testamento como tipologia estava se tornando realidade no Novo Testamento. Aquilo que era sombra se tornou corpo. Isso é tão verdade que quando houve o dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado, e Pedro se levanta com os 11 e fala para a comunidade que estava ali: varões, irmãos, esses homens não estão embriagados, bêbados como vocês estão pensando, sendo agora 9 horas da manhã. Mas esse evento extraordinário que está acontecendo, é aquilo que foi profetizado pelo profeta Joel. Isso é ministério da palavra. Pedro, pelo Espírito da palavra, o Espírito da profecia, ele está discernindo um evento histórico da obra de Deus como um cumprimento da profecia falada no Velho Testamento. Ou seja, é tão maravilhoso que Pedro era um pescador, um homem simples, iletrado, mas que ele está debaixo da unção do Espírito Santo, do ministério da palavra, e agora consegue fazer esse link entre uma palavra que era Logos, uma palavra escrita do Velho Testamento, chegou o tempo dessa palavra se cumprir e rompeu a obra de Deus ali. Quando se une a profecia do Velho Testamento com o tempo, o Kairos de Deus do Novo Testamento, e a oração, ministério da palavra com oração, quando se une essas duas coisas, isso rompe o poder de Deus, desencadeia o poder de Deus, e Deus muda os eventos. Isso também aconteceu com Daniel. Quando Daniel está esquadriando a Escritura, ele entendeu, estudando as profecias de Jeremias, que aquele tempo de se cumprir a profecia dos 70 anos chegou. O que Daniel fez? Ele passa a interceder de acordo com a palavra de Deus. Ministério da palavra e oração. Quando isso acontece, o movimento nos céus também rompe.
Os anjos do Senhor vencem aquela oposição nos céus. Aí Deus desperta o espírito de Ciro, e Ciro proclama uma sentença de liberação do povo de Deus, e um remanescente é despertado pelo Espírito Santo, e eles voltam para Jerusalém para restaurar o testemunho do Senhor, a casa do Senhor. Então você vê o vínculo do ministério da palavra com a oração. De maneira que o ministério da palavra ele está mergulhando, garimpando nas riquezas das Escrituras para entender a mente do Espírito Santo para o nosso tempo, para a nossa geração. E quando se discerne a mente do Espírito Santo nas Escrituras, isso desencadeia o poder de Deus. É aquilo que é chamado de rema, ou uma palavra vivificada, uma palavra revelada, sacada das Escrituras, que interpreta a mente do Espírito Santo para o nosso contexto. E isso é possível quando temos homens totalmente consagrados ao ministério da palavra. Agora a palavra está crescendo por quê? Porque ela está se cumprindo, ela está ganhando volume. A palavra está avançando em revelação, assim como o Espírito Santo cobriu Maria. Embora sendo virgem, nela foi gerado o verbo, a palavra de Deus. E ele foi crescendo até o dia da plenitude dos tempos e deu à luz. A palavra eterna de Deus se fez carne e habitou entre nós, mas encontrou o ventre de Maria. Assim precisa haver entre nós pessoas que se consagrem para que a palavra encontre esse ambiente e ela cresça. E agora haja plenitude da palavra entre nós. Quando isso acontece, quando eles delegaram serviço para uma geração mais nova, quando a igreja se uniu à liderança desses 12, e eles impuseram as mãos e se retiraram para aquilo que era legítimo, bíblico, não se tornasse um embaraço na vida deles. Diz a Escritura, a palavra de Deus crescia. Irmãos, por que muitas das vezes a palavra de Deus não tem crescido entre nós? Porque nós estamos fora ou distante do relógio profético de Deus. Porque muitos dos homens e mulheres de Deus estão embaraçados com coisas. E abriram mão desse serviço essencial. Por isso que os mais velhos precisam treinar os mais novos, capacitar os mais novos. Os jovens, com a sua força, vão dar sua contribuição nos trabalhos mais pesados e práticos. E os mais velhos vão dedicar sua energia, sua saúde, seu tempo, naquilo que é essencial, que muitas das vezes uma geração mais nova não consegue fazer. Não porque eles são inferiores, mas sim porque carece da voz da experiência, de uma intimidade maior com o Senhor. E aí vamos ter como Ageu e Zacarias, um profeta velho e um mais novo, duas gerações andando juntos, a força e a sabedoria caminhando juntos. A palavra de Deus crescia, e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava, e também grande número de sacerdotes obedeciam à fé. Isso é tão maravilhoso, o quanto que a palavra de Deus procurava encontrar caminho, que embora Filipe e Estevão foram separados para esse serviço das mesas, Filipe era Estevão, era tão cheio do Espírito Santo, que os sacerdotes e a liderança judaica não resistiam ao espírito e à sabedoria com que ele falava. E não podendo contradizer esse homem cheio da palavra e cheio do Espírito, embora não fosse um ministro da palavra, mas era alguém cheio da palavra, e dando a sua contribuição, ele foi apedrejado até a morte. E o fruto do martírio de Estevão gerou a salvação e o ministério de Paulo. E Filipe, que foi separado ao diaconato, se tornou o evangelista, como diz a Bíblia. Chegou um tempo que ele vai para Samaria, e ele pregava o evangelho. As pessoas eram curadas, demônios eram expulsos. Ele foi tão cheio do Espírito Santo e da palavra. Uma vez ele foi arrebatado e se achou em outro lugar. Gente, eles foram separados para ser diáconos. Mas o chamamento do Senhor para o ministério era tão grande que era uma sangria, que alguns estavam avançando e outros se levantavam, mas quando os mais velhos não saem do seu lugar, impede a geração dos mais novos se levantar e se multiplicar. Infelizmente, o que mata, o que aborta o ministério dos mais novos, muitas das vezes são os mais velhos, por não entender esse ciclo geracional e transferência de bastão. A palavra de Deus crescia e se multiplicava. Ou você nunca encontrou que Paulo pregava o evangelho e não ficava nas igrejas novas, ele ia embora. Depois ele voltava, constituía presbítero e ia embora de novo.
Ele supervisionava, delegava, fundamentava os irmãos na palavra, mas não substituía nem atrofiava a igreja. É essa a responsabilidade dos mais velhos. E se os mais velhos forem tão perfeccionistas, ele não vai deixar os mais novos trabalhar, porque tudo tem que ser do jeito deles. Mas Deus gosta de diversidade, multiforme sabedoria, multiforme graça, muitas formas de serviço, de dons e de ministério. A palavra crescia e se multiplicava. E aí chega no capítulo 8, Saulo assolava a igreja, e ele perseguia homens e mulheres e os encerrava na prisão. Diz o verso 1, que naqueles dias teve início uma grande perseguição contra a igreja. Presta atenção nisso, não foi uma perseguição pequena. Foi uma grande perseguição. Em 97, quando eu estava na Colômbia, viajando com o irmão Dino por 2 meses, cheguei numa cidade, me doaram um livro, uma cópia de um livro chamada Como Preparar uma Igreja para Viver sob Perseguição, uma igreja subterrânea. Aí cheguei no outro extremo do país, ganhei um outro livro, Como Preparar uma Igreja para Viver sob a Perseguição de Forma Subterrânea. Eu falei, oh, meu Deus, testemunho de 2 ou 3 é verdadeiro, né? Nós precisamos considerar, irmãos, a palavra profética da Bíblia, que pode ser que vai irromper um tempo de perseguição. E a igreja está acomodada, anestesiada, acostumada a congregar no domingo, no lugar santo, num dia santo, para ouvir um líder santo. Acostumada a ouvir sermões. Estamos, às vezes, como aqueles animais na jaula, ou os pássaros, que você pode abrir as jaulas, mas aqueles que dizem que os ama, acostumaram eles ao sedentarismo. O leão deixa de caçar a sua presa, ou uma onça, ou um felino, porque alguém está caçando por ele, comprando no mercado, depois vai lá, prepara e dá na boquinha dele. Seus músculos estão já flácidos, seu corpo está totalmente sedentário, já perdeu aquele instinto selvagem. Por mais que você abra a jaula, ele vai dar uma voltinha ali fora e ele volta de novo. E muitas das vezes o povo de Deus está assim. A liderança acostumou eles a não fazer nada, atrofiou e enterrou seus dons, e quando tenta servir, eles são perseguidos, hostilizados. Foram condicionados a ouvir mensagens. Se irromper uma perseguição, o que será de nós? Quando você encontra Jesus, ele está treinando os discípulos para levar seu ministério adiante. E quando você vê Paulo usado pelo Espírito Santo, capítulo 4 de Efésios, diz que Deus constituiu o ministério de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, no verso 11 do capítulo 4, e no 12 vai dizer o porquê. Para o aperfeiçoamento dos santos, para o equipamento dos santos, para que eles sejam devidamente treinados, para eles, não os obreiros, desenvolver o seu respectivo ministério. E aí o corpo de Cristo vai ser edificado. De maneira que a obra do ministério dos obreiros é indireta e não direta. Ela não faz pelo corpo, ela treina o corpo para o corpo fazer, ela inspira pessoas, não manieta pessoas. Ela acende a chama do Espírito na vida dos irmãos, mas não apaga a iniciativa do Espírito quando os membros querem servir. A glória de um ministério não é quando ele faz, mas é quando ele treina e capacita pessoas a fazer. O bom mestre não é aquele que ensina. O bom mestre é aquele que ensina, ensinando os ensinados a também ministrar. O bom pastor não é o que apacenta. O bom pastor é aquele que apacenta, capacitando outros a apacentar. Porque um dia, se ele fizer falta, o corpo está funcionando, ele se torna desnecessário. Mas se temos uma igreja, quando há o pensamento, o que será de nós se aquele irmão partir, ou se Deus levar ele para outro lugar, significa que ele está substituindo a obra do Espírito Santo, está invertendo os valores. Os obreiros mais maduros, mais eficazes, são aqueles que gradativamente vão saindo de cena para a nova geração se multiplicar. E eles ficam supervisionando, apoiando, corrigindo quando necessário. A palavra crescia, se multiplicava, irrompeu uma perseguição, e diz o texto, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Mas o Senhor falou no início de Atos, fiquem em Jerusalém, até do alto serem revestidos de poder, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra, mas eles não foram, apesar de serem revestidos do Espírito. Agora Deus permite uma perseguição, e eles foram. Eles não foram.
Essa é a tendência natural de não querer sair do ninho. Como é difícil hoje você convidar pastores, irmãos líderes para virem para o encontro ou para uma viagem, porque eles estão tão comprometidos com o seu próprio ministério e não estão multiplicando outros, que eles têm dificuldade de sair. Todos foram despertos, exceto os apóstolos. Parece que nosso tempo não é diferente. Deus teve que permitir uma perseguição. Agora, olha o que aconteceu. Os homens piedosos, no verso 3, sepultaram Estevão, fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, e arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Paulo não arrastava apenas homens, arrastava homens e mulheres. Por que também as mulheres? Não somente porque as mulheres fazem parte da igreja, mas também porque as mulheres estavam ativas na igreja. E aí já não é uma questão de liderança, mas é uma questão de sacerdócio de todos os santos, onde todos estão pregando o Evangelho, todos estão servindo. Hoje nós vivemos um tempo de anormalidade, onde o serviço das mulheres foi reduzido à cozinha e à casa, ou ao extremo, com a ideologia desse mundo, elas estão sendo empurradas para a secularização ou empoderamento feminino, e deixando a especialidade delas, que é a educação dos filhos e a casa. Nós precisamos achar o equilíbrio. Mas mesmo desenvolvendo o seu serviço na sociedade ou na família, ela deve ser cheia do Espírito Santo e cooperar com seus dons e serviços. Precisamos de uma revolução entre nós, de um avivamento entre nós nesses dias. O povo de Deus está passivo. Já aconteceu de você estar em casa e estar passando os pássaros, as maritacas, ou seja, eles estão gritando. E o que eles estão fazendo? Eles estão chamando seus irmãos. Eu não sou ainda associado ao IBAMA e trabalhei durante muitos anos com criação amadora de pássaros silvestres. Eu amo isso, eu gosto dos animais. Mas eu entendi o que estava acontecendo. Quando havia aquela migração dos pássaros de um lugar para outro, porque chegou o tempo de migrar para procriar e se multiplicar. Muitos não sabiam o tempo da migração. E eles não atendiam o seu chamamento por instinto da vida. E quando não se migra de estágio para estágio, se atrofia e morre, e extermina a próxima geração. Essa é a situação do povo de Deus. Um avivamento está fluindo, o povo de Deus não está entendendo. E aí nós temos uma interrupção do trabalho de Deus. E Deus tem que permitir, às vezes, uma grande tribulação para romper as cadeias da religião, do comodismo, e despertar esse espírito selvagem da obra de Deus. Porque nós achamos que, às vezes, a obra de Deus ela é muito educada e muito ordenada. Mas quando você lê o livro de Atos e os livros da igreja, você vai ver que não é bem assim. Um vento impetuoso vindo do céu. Você acha que um vento impetuoso é muito calmo? Você consegue administrar ele? Eu creio que não. Quando você vê a restauração da obra de Deus na tipologia de Ezequiel, era uma coisa assustadora, uma tempestade, vento, relâmpagos, trovões. A palavra de Deus veio a Ezequiel ali. Vento que vinha do norte, vento que vinha de outro lugar. E o Senhor Jesus falou para Nicodemos: o vento sopra onde ele quer, você vai ouvir a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde ele vai. Assim também serão todos aqueles que nascerem do alto ou do Espírito. Você não vai poder controlar ele. A Dilma falou que poderia controlar o vento, né? Botar numa caixa e tudo. Jesus falou que não pode controlar o vento. Infelizmente, a liderança quer controlar a obra de Deus e deixa de ser a obra de Deus. Uma vez o Spurgeon fez uma oração muito estranha, e eu costumo repetir isso várias vezes. Ele diz: ó Deus, envia-nos uma chuva de santa desordem. Porque a obra de Deus estava sendo tão ordenada, tão puritana, tão reformada em vários sentidos, que o academicismo estava roubando a inspiração do Espírito. E, embora os seminários sejam tão importantes para preparar pessoas, mas quando os leigos, pessoas simples, são marginalizadas, isso vai destruir a obra de Deus. Pedro era um pescador. Podemos e devemos estudar teologia, mas sem exterminar pessoas simples, que não são dotadas de nada em relação a isso, mas são cheias do Espírito Santo. Enquanto o erudito pode falar o Salmo 23 de trás para frente no seu original hebraico,
A Dona Maria, que vive na roça, se ela é cheia do Espírito Santo, ela não vai discorrer as propriedades hebraicas do Salmo 23, mas ela conhece o pastor do Salmo. E é isso que importa muitas das vezes. E rompeu uma perseguição. Agora chegamos ao versículo 4. Enquanto isso, enquanto os apóstolos estão em Jerusalém e Saulo está assolando a igreja, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Quem são esses que foram por toda parte pregando a palavra? São os apóstolos? Não são. Quem são? São todo o povo de Deus simples. Agora estão sendo inflamados pela obra do Espírito Santo e eles estão pregando o Evangelho. E é disso que nós estamos precisando hoje. Pessoas cheias do Espírito Santo, avivada, pregando o Evangelho. Mas se a gente estiver num falso Evangelho, mimando o povo de Deus, mentindo de que provavelmente não virá uma tribulação, e que nós estamos bem se tivermos financeiramente tudo certinho, e você tiver um bom pastor que prega a palavra, isso é um espírito do erro. Isso não é verdade. Jesus nunca falou isso. E os apóstolos também nunca fizeram isso. Eles preparavam o povo de Deus para o dia mau e capacitavam as pessoas para sobreviver espiritualmente sem depender dos obreiros. E eles deveriam expandir a obra de Deus. Deve aprender a viver pela fé no tempo de bonança quando você tem recurso. Que é para quando o dia mau chegar, você não entrar em crise porque o dinheiro sumiu da sua conta bancária. É hoje o pão nosso de cada dia. E se o Senhor te prosperar financeiramente, lembre-se que você é um mordomo. Você tem que aumentar a sua conta no reino por vir, não aqui na terra. Porque aqui pode acontecer no Brasil o que está acontecendo na Ucrânia. Ou em cerca de 50 países, como narra o Ministério Portas Abertas, onde muitos cristãos estão sendo perseguidos. Eu estou voltando da Colômbia, com 2 meses com a Miriam. Você anda nas ruas de Bogotá, ou na costa caribe, e você vê dezenas, uma quantidade de famílias de venezuelanos foragidos de Venezuela porque não têm o que comer. E a Colômbia cambaleando numa crise política que talvez a esquerda vai assumir o poder e as pessoas estão em pânico, em terror. Especialmente os empresários. E você vê a ideologia esquerda marxista tomando a América do Sul. Aí está o Chile, aí está a Argentina, aí está a Venezuela. São dias difíceis. Isso sem contar Cuba, que temos irmãos que escrevem para nós, Bolívia. Os irmãos em Cuba estão sendo perseguidos, os nossos irmãos. Então, queridos, são dias maus. E a gente precisa ser despertado e treinados pelo Senhor para podermos viver um estilo de vida da igreja dirigida pelo Espírito Santo, mas não centrada numa liderança controladora, nem num dia santo e um lugar santo, mas centrado na pessoa do Senhor, onde todos os membros procuram ser ativos, amar e servir uns aos outros, pregar o Evangelho, colocar sua energia, sua saúde, seu tempo e seus recursos em prol do reino de Deus. O corpo de Cristo. A obra de Deus está crescendo. Todos foram dispersos. A igreja de Antioquia surgiu por pessoas simples que pregou o Evangelho. E aí, para encurtar o nosso tempo, chegamos no capítulo 12 de Atos. E diz o versículo 24: entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Já não era a palavra de Pedro, de Tiago. Tiago morreu no capítulo 12. Já não era a palavra dos 12. Agora a palavra se multiplicou, a palavra está em todos os irmãos. Ela não está presa a um lugar, um centro. Ela é viva. E a obra de Deus vai prosperando. E chegamos no capítulo 19 do livro de Atos. Vai dizer, versículo 20: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. A palavra de Deus não estava sendo trancada, manipulada por uma liderança controladora. Mesmo Paulo depois podia estar preso, mas a palavra de Deus não estava presa. Então Paulo falou aos Colossenses: habita em vós a palavra de Cristo ricamente.
abundantemente. Precisamos ser constituídos pela palavra, sermos encorajados pela palavra, deixar toda distração, todo embaraço e nos centrar na palavra de Deus, para podermos ser úteis ao Senhor. Essa é, talvez, a demanda mais importante do nosso tempo. O tempo é tão difícil que muitos estão deixando uma comunhão local, estão seguindo um movimento cibernético. Talvez grandes oradores, mas quando eles entram em crises, esses oradores nem sabem que eles existem. São os gurus cibernéticos. Mas quem são os seus pastores? Suas irmãs e seus irmãos amigos que choram com os que choram, oram com os que carecem e se alegram com os que se alegram. Construir uma base de relacionamento, de comunhão, de igreja, de vida de igreja. Graças a Deus pelos dons e ministérios, e eu acho que temos que usar a internet. O Evangelho se multiplicou no primeiro século porque eles usaram as estradas que a Grécia construiu e depois Roma. Por isso que Paulo chegou até a Europa por navios e depois tomou as estradas até Roma. E a palavra se multiplicou no período da Reforma porque Gutenberg ele criou a imprensa. Então, temos que usar tudo que Deus, na sua misericórdia, inspira e usa os homens para criar meios para a comunicação se multiplicar. Mas essas coisas não podem nos manter enclausurados, aprisionados e substituir a comunhão e o serviço pessoal de relacionamento. São só meios para o ministério da palavra prosperar. Mas se isso tudo faltar, o que será de nós, se nós dependermos dessas bengalas e não andarmos com as nossas próprias pernas? Que Deus nos ajude. É um tempo difícil de inversões, de substituições, e nós carecemos da graça de Deus para que haja o ministério da palavra. E nós podemos ser como os irmãos de Filipos, uma igreja pobre da Macedônia, mas que eles, vendo o ministério de Paulo e seu chamamento, embora eles não viajassem com Paulo, eles ofertavam financeiramente para dar suporte ao ministério de Paulo. Enquanto Paulo viajava para a Ásia, para outros lugares da Grécia, chegou até Corinto, ficou 1 ano e 6 meses em Corinto, 1 ano e meio. E eram as igrejas da Macedônia pobre que supriam o ministério de Paulo, porque a igreja de Corinto, sendo tão menina, Paulo tinha que trabalhar noite e dia e servir os irmãos gratuitamente, porque eles não tinham visão espiritual. Muitos irmãos têm chamado ao ministério, mas eles estão aprisionados em suas batalhas, suas lutas, suas dores, crises financeiras, porque falta-nos visão de mordomia, para a gente contribuir para o progresso da obra do Senhor. Falta igrejas missionárias. A igreja em Filipe era uma igreja missionária, de maneira que quando Paulo ia, a igreja em Filipe estava com ele. Ela não ia fisicamente, mas espiritualmente ela estava nos ombros, junto com Paulo. E Paulo agora está dizendo que eles tiveram comunhão com ele desde o princípio, e eles agora participariam também da sua recompensa, quer dizer que a recompensa apostólica de Paulo, ela seria derramada e eles também seriam participantes daquela recompensa, porque eles se tornaram colaboradores. William Carey, que Fabrício mencionou, ele foi o pai das missões contemporâneas, ele disse que a obra de Deus é feita por aqueles que Deus envia, mas pelos joelhos daqueles que oram e das mãos daqueles que contribuem. E assim a obra de Deus pode prosperar. Nós vivemos um tempo de escassez de ministério da palavra. E quando há pessoas com liderança, estão envolvidas com teologia da prosperidade, tantas buscas que estão envolvidas com intenções não puras que distorcem do Evangelho. Que Deus nos dê um tempo de purificação, de consagração, de santidade, aonde mesmo que seja um remanescente, mas que hajam irmãos sérios comprometidos com Deus, que não estão se distraindo, estão seguindo o Senhor, entendendo o que Deus está fazendo nesse tempo, que antecede a sua vinda, e sabemos que naquele tempo Ele vai recompensar a cada um conforme as suas obras. Que o Senhor levante muitos irmãos e irmãs entre nós, que ouçam o que o Espírito está dizendo a nós nesse tempo, e que possamos nos dedicar à palavra de Deus e à oração. Mesmo aqueles que não têm um chamado pioneiro para o ministério da palavra,
mas eles podem contribuir com a oração, e eles podem contribuir com as suas contribuições, com seu suporte. Hoje temos esse encontro porque temos pessoas que estão ajudando a logística e tantos outros serviços, mas para que a palavra de Deus possa prosperar, isso é a maneira de todos nós contribuirmos, né? O corpo de Cristo é saudável quando todos os membros estão se levantando para servir e encontram o seu lugar. Que Deus nos abençoe e nos dê graça nesse dia. Amém. Louvado seja o Senhor.